Hoje o tema é um bocadinho sui generis. É amplamente discutido e tem muito que se lhe diga, está bem? Deixem-me só aqui tirar a minha cara do visor. Pronto. Então, vamos lá hoje à sessão 2. Hoje vamos falar um bocadinho sobre saúde mental. O que é isto da saúde mental? Que é um tema que eu poderia estar aqui 5, 6, 7 horas a falar com vocês e não chegaria. E vamos falar um bocadinho assim de algumas noções básicas, muito breves, sobre saúde mental e alguns problemas mais prevalentes, mas também um bocadinho de como o Mind Master e o Night Master nos podem ajudar. Está tudo ok? Estão todos a ouvir? Ok, vamos lá então. Antes de mais, agradecer-vos sempre. Eu começo sempre assim as minhas apresentações, porque a vossa participação e o vosso feedback é sempre muito útil para mim e faz-nos melhorar, como vocês já sabem que essa é a minha opinião. Muito obrigado por tudo e pelo feedback que me têm dado. Seguido da frase 2, a frase 2 tem a ver com a saúde mental e é a seguinte: o corpo ouve sempre o que a mente diz. Portanto, se nós não estivermos equilibrados na nossa saúde mental, o corpo vai sentir através de alguns sintomas físicos propriamente. Não são só sintomas psicológicos, de mais ansioso, etc. Tem algumas manifestações físicas. Sendo que muitos médicos falam da saúde mental como a pandemia do século XXI. A seguir ao Covid, tem sempre algumas alterações na saúde mental, claro. Então, o plano formativo para o Serão 2, que vão passar aqui comigo, subdivide-se em 4 pontos. Como já sabem que nós trabalhamos aqui por perguntas, não é? A primeira pergunta será: o que é isto da ansiedade? Fazer só assim uns breves conceitos muito leves, senão estaremos aqui 3 ou 4 horas. O que é a depressão? Apenas também breves conceitos. Que produtos LR podem ajudar neste contexto de ansiedade e depressão? E depois podemos fazer umas perguntinhas ao fim para consolidar o conhecimento, como é costume, e promove aqui também a interação uns com os outros e de vocês para mim e eu com vocês também. Inicialmente, antes de falarmos de o que é a depressão e o que é a ansiedade, nós temos que saber o que é isto da saúde mental, certo? Então, pela Organização Mundial de Saúde, que nós conhecemos mais até por OMS, a saúde mental define-se como um estado de bem-estar em que a pessoa é capaz de usar todas as suas habilidades e todas as suas forças, recuperar do stress diário a que é exposto, mesmo assim com esse stress ser produtivo e contribuir para a comunidade, ultrapassando apenas aquele conceito que nós ouvimos de ausência de doença. Saúde mental não é só a ausência de doença, é realmente nós não termos doença, mas ainda assim estarmos com um estado de bem-estar que nos capacita de ser produtivos e contribuir para a sociedade. Há aqui vários fatores que podem interferir na saúde mental, entre eles os genéticos, a idade e o sexo, que a saúde mental está muitas vezes comprometida mais em mulheres. Neste momento já está a ser um bocadinho ela por ela, porque o stress a que nós somos expostos é muito, muito elevado, mas é muito mais comum ainda em mulheres. Também associa-se a baixos rendimentos e à própria pobreza, que é muito comum em Portugal, infelizmente, ao isolamento social. Ainda há muitas pessoas que estão. Um... Ora, então aqui no chat. Ok, pronto. De qualquer forma, pronto, também está associado a alguns eventos traumáticos, alguns divórcios, mortes ou abandonos, dependências, claro, o álcool, o jogo ou as drogas, e a própria atividade laboral exigente e desgastante. Todos vocês aqui, relativamente a este último ponto, sabem bem do que é que eu estou a falar. Todos os dias temos objetivos dificílimos para atingir. Eu, na minha profissão, vocês na vossa, é muito difícil responder a algumas pressões que nos fazem. Posto isto, passamos então aqui para o primeiro ponto do nosso plano formativo. O que é isto da ansiedade? Vamos desmistificar um bocadinho o que é isto da ansiedade. A ansiedade pode ser fisiológica e pode ser uma perturbação. O que é que eu quero dizer com isto? Nem toda a ansiedade é uma doença. Ou seja, nós temos
uma parte da nossa ansiedade que é fisiológica e funciona precisamente como este sistema de alarme, de aviso, perante uma ameaça. Nós, quando somos ameaçados, o nosso corpo tem que reagir. E isto vai permitir, então, o foco da atenção e a preparação do organismo, do corpo, para atuar. Aquilo que nós ouvimos, que há pessoas que ficam sem se mexerem ou fogem, e há outras que, perante a ameaça, até interagem e tentam progredir. Isto é o que nós chamamos de lutar versus fugir. Além disto, a nossa ansiedade, quando fisiológica, quando controlada, permite-nos memorizar aquele episódio de que nós tivemos medo, tivemos algum receio, para futuramente, se virmos esse mesmo episódio, respondemos de forma mais rápida, com menos ansiedade e mais eficazmente. Vou-vos dar um exemplo. A primeira vez que vocês veem uma cobra, até pelo que nos falam das cobras, etc., vocês vão reagir muito mais devagar do que à 10ª vez que veem uma cobra. À 10ª vez que veem uma cobra já sabem que têm que correr. Ou os mais corajosos de tentar matar a cobra, não é? Pronto. Com a memória do episódio, futuramente vamos responder muito mais rápido. Quando é que isto se torna um problema? Passa a ser uma perturbação quando esta ansiedade assume uma frequência, uma intensidade ou uma duração que são excessivas. Ou então, por outra, quando esta ansiedade surge sem nenhum estímulo. Ou seja, nós estamos muito bem e de repente começamos a ter aquela sensação de mal-estar, de pânico associado. Pode apresentar-se de várias formas. Existem muitos tipos de ansiedade. Deixei-vos aqui só alguns como jeito de curiosidade. Temos as fobias específicas. O que é isto de fobia específica? É fobia a alguma coisa em particular, a cobras, a aranhas, a alturas, essas coisinhas todas que vocês sabem. Os ataques de pânico são aqueles que visualmente assustam um bocadinho mais, e as perturbações obsessivo-compulsivas, que não vou estar aqui a esmiuçar, mas que também são muito comuns, mais do que se pensa. Portanto, como é que se manifesta aqui a ansiedade? Querem dizer aqui no chat alguns, eu vou pôr isto para trás, a ver se vocês me dizem assim alguns sintomas de ansiedade assim típicos. Está-se aqui alguém divertido no chat. Exatamente. Afeta muito o sono. Isso é uma afirmação super inteligente, é de parte do sono. O choro, aperto no peito, vômitos, tristeza, exatamente. Mais assim alguma coisa? A respiração fica mais acelerada com aquela sensação de falta de ar, suores frios, exatamente. Medos, às vezes coisas que não nos metiam medo antes, coisas triviais do dia a dia, passamos a ter imenso medo. Cansaço, irritabilidade, ótimo. E em termos de funcionalidade, acham que interfere? Funcionalidade do dia a dia? Muito, exatamente. Então, o que é que nós temos aqui relativamente aos sintomas típicos de um quadro ansioso? Normalmente a ansiedade pode se manifestar de forma diferente consoante a pessoa. Eu sentir ansiedade é diferente da forma como vocês sentem a ansiedade. Mas, em traços gerais, pode-se apresentar como uma sensação de nervosismo constante, irritabilidade, como vocês disseram, e bem, alterações do sono. E as alterações do sono não é só dormir menos. Há pessoas que, com ansiedade ou depressão, dormem muito menos ou dormem a mais, porque é a única forma de evitarem estar ansiosos constantemente. O cansaço diário, o aperto no peito, muitas vezes as pessoas até referem a algumas palpitações. Parece que o peito vai sair aqui do tórax, não é? E muitas vezes isto assusta porquê? Porque nas crises de pânico, muitas vezes até pode ser confundido, por exemplo, com um ataque cardíaco. As pessoas estão tão agitadas que não dá para diferenciar, às vezes, sem ir à urgência, claro. Depois, pode ter alguns sintomas puramente físicos, as náuseas e os vômitos, a própria dor de barriga, a dor abdominal, que às vezes nem é numa localização precisa, é por toda a barriga, a diminuição da concentração e, por isso, a diminuição da produtividade também nas atividades de vida diária. Isto faz sentido? Está tudo interligado, se vocês repararem. Uma pessoa que não dorme bem porque está ansiosa e não consegue descansar, no dia a seguir não vai ser produtiva, porque está cansada, não é? Inerentemente, à ansiedade. Por outro lado, temos a depressão. E vocês vão me perguntar assim: então a depressão pode ser a outra parte da ansiedade, ou seja, a ansiedade é hiperativação do corpo, a depressão é a inativação do corpo.
Mentira. Muitas vezes, contrariamente ao que se pensa, a ansiedade está associada à depressão. Andam muitas vezes de mão dada, porque uma coisa leva à outra. Está bem? Nós definimos então depressão e temos que ter aqui em atenção que ter uma depressão ou uma perturbação depressiva é a mesma coisa, é muito diferente de existir uma tristeza. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente as pessoas que estão tristes realmente têm aqueles sentimentos de não me apetece fazer nada, estão mais parados, alterações do sono, do apetite, mas geralmente estes sintomas têm uma menor duração e não interferem na funcionalidade das atividades diárias. O que é que isto quer dizer? Que ainda que a pessoa esteja mais em baixo e mais apagada, consegue manter as suas atividades do dia a dia, ir trabalhar, fazer o jantar, ainda que não lhe apeteça tanto, consegue manter. A perturbação depressiva é muito mais grave do que isto. É prolongada no tempo, dura meses e às vezes anos, e precisa de ser medicada e aconselhada de algumas estratégias no dia a dia, e afeta e diminui, consequentemente, a funcionalidade diária. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sabemos que a depressão afeta uma em cada 4 mulheres, é 25%, é muito, muito prevalente, é muito importante falar dela, e um em cada 10 homens, e isto vai aumentar. Os homens cada vez mais sofrem de ansiedade e depressão, mais até pela questão laboral e da exigência que criam tanto nos homens como nas mulheres. Neste momento, a nível laboral e de trabalho, a exigência que aplicam aos homens aplicam igual às mulheres. Ambos sofrem aqui um bocadinho da ansiedade de objetivos muito, muito difíceis de atingir, e vocês sabem tão bem disso quanto eu. Também têm profissões muito exigentes. Então, aqui, 4 ideias relativamente à depressão. Há, sim, a presença do sentimento de tristeza e uma certa desesperança, até com perda de prazer em atividades que previamente nos davam prazer. Há aquela questão que vocês falaram bem, do aumento da insegurança, da preocupação exagerada face a alguma coisa que antes nem sequer nos merecia a nossa atenção, mas agora preocupa-nos muito. O medo exagerado e a autodesvalorização e constantes sentimentos de culpa. Há uma fadiga, uma lentidão e uma perturbação do sono, que já sabem que pode ser dormir muito menos ou dormir muito mais. Alterações do peso. Há pessoas que deixam de comer por isso simplesmente porque estão deprimidas, mas por outra, há pessoas que comem imenso e aumentam imenso o peso por estarem deprimidas. Depende sempre de pessoa para pessoa. E também alguma inerente diminuição do desejo sexual. Além disto, alterações na nossa capacidade cognitiva. Existem alterações na nossa memória e na nossa concentração, com consequente diminuição da funcionalidade, quer no trabalho, quer na escola, quer na própria dinâmica familiar. Ou seja, uma depressão ou ansiedade não tratada no tempo vai levar a alterações na nossa própria dinâmica cerebral, está bem? Agora, queria-vos perguntar qual é que acham que pode ser uma consequência muito grave, tanto de uma como da outra? Mesmo muito grave, e daí a importância deste tema, está bem? Qualquer uma. Exatamente. Muitas vezes isto leva àquelas ideias que nós chamamos de ideias de morte e tentativas, ou às vezes não são só tentativas, infelizmente. Também é o suicídio, está bem? Daí ser tão importante nós reconhecermos isto e prevenirmos. Portanto, quais são as estratégias? Eu podia estar aqui a falar muito mais tempo sobre isto, acho que é um tema super interessante, só que não temos tempo, senão não vos falo dos produtos, não é? Então, quais são as estratégias para preservar a saúde mental? Temos aqui 4 grandes estratégias que eu vos trago. O suporte familiar e dos amigos, que é muito, muito importante. O autocuidado, nós termos um sono equilibrado, uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico, porque está provado que ajuda muito na saúde mental e a espairecer a cabeça. E ter objetivos diários, mas que sejam possíveis de cumprir. Não querer fazer e mudar o mundo de um dia para o outro, porque isso causa-nos muita ansiedade e muitas vezes não é possível, não é? Porque não depende só de nós. Além disso, fazer uma suplementação natural, que é aí que entra a LR, e vamos falar já disso a seguir, e naqueles casos mais graves e crónicos e recorrentes, fazer o tratamento farmacológico e a própria psicoterapia, consultas de psicologia e ou psiquiatria, que são coisas diferentes. Relativamente aqui à suplementação natural, que produtos LR é que podem ajudar? Já vos falei logo na capa quais são os 3 que vamos falar hoje, e vamos falar destes 3. O Mind Master, que
eu selecionei aqui em cada um deles 5 ou 6 substâncias para falar porque considero que são as mais importantes. No MindMaster, a vitamina E, a tiamina, que é a mesma coisa do que chamarem vitamina B1, é igual, o ácido fólico ou vitamina B9, a vitamina B12, o ferro e o selênio. Já no MindMaster Extreme, temos, além de alguns componentes no MindMaster, associo aqui também a cafeína, a taurina, a coenzima Q10, vitamina C e D e o zinco. No Nightmaster, que também pode enquadrar aqui esta venda cruzada destes 3 produtos, falamos do triptofano, do zinco também, da nicotinamida e da tiamina ou vitamina B1. Ora, deixem-me só aqui fazer um parênteses, porque esta observação da Florinda, que diz que o pior mesmo é a pessoa não admitir nem aceitar ajuda, é incrivelmente inteligente. Porque realmente é esse o problema. É muito difícil de identificar e é muito difícil de, às vezes, oferecer ajuda porque nós nem reconhecemos. Portanto, aí torna-se um desafio mesmo para nós, que teoricamente somos treinados e vemos isto todos os dias, torna-se um desafio assim muito difícil, digamos assim. Precisamos da ajuda de todos. Ok, então, relativamente aqui ao MindMaster, vamos falar um bocadinho de cada um deles. Relativamente ao MindMaster, subdividi aqui pelos 6 componentes que vamos falar. Relativamente à vitamina E, sabemos que, como eu já vos disse em workshops anteriores, tem uma ação antioxidante muito potente no nosso corpo, porque reduz os danos celulares e potencia o seu normal funcionamento das células. Ora, atua tanto na nossa imunidade, na nossa saúde visual e na nossa saúde cardíaca, porque confere uma carga de proteção por diminuição da gordura natural do sangue, isto já vos disse. A parte visual, renovação então das células dos olhos, e da imunidade, porque fortalece a própria resposta imunitária do nosso organismo. Mas queria realçar aqui uma particularidade, que atua no cérebro e contraria a evolução de 2 doenças gravíssimas, crónicas, e que muitas vezes evoluem muito rapidamente. Estou a falar da doença de Alzheimer e da doença de Parkinson. São doenças que têm que se atuar muito precocemente, porque há fases do desenvolvimento destas doenças que já o benefício já não é assim tão evidente, digamos assim. Relativamente aqui às vitaminas do complexo B, vou particularizar aqui 2, a tiamina ou vitamina B1 e a vitamina B12. Sabemos que a suplementação tripla destas duas, mais eventualmente uma vitamina B6, se associa à diminuição da própria fraqueza muscular, parestesias e os formigueiros nas pernas tão comuns, e isto diminui a qualidade de vida e pode levar a pessoa assim a ficar um bocadinho mais em baixo. A tiamina também tem um efeito benéfico no tratamento desta fadiga, cansaço que é muitas vezes comum nestes quadros de ansiedade e ou depressão em doenças crónicas, particularmente aqui na doença inflamatória intestinal, aquelas doenças do intestino que dá muitas vezes dor de barriga, diarreia, às vezes sangue nas fezes, essas coisitas assim mais chatas. E depois também sabemos que as vitaminas do complexo B promovem o bem-estar geral mental e a própria serenidade intelectual em mulheres grávidas. Aqui um subgrupo da nossa população que é bastante significativo e que queremos sempre que seja uma fase serena, sem muitas agitações, para tudo correr bem, tanto com a mãe como com o pequenote, depois que vem aí. Relativamente ao ácido fólico, é um ex-libris. Para já faz parte de suplementos também dados na grávida. E depois sabemos que é benéfico em pessoas, particularmente com doença de Alzheimer, porque tem um papel anti-inflamatório no próprio sistema neurológico do nosso corpo. Pode ainda integrar o tratamento multidisciplinar das perturbações alimentares. Há recentes estudos que mostram que pode ter algum papel e alguma palavra a dizer nos casos de bulimia e anorexia nervosa. Nestes 2 casos também é muito difícil às vezes perceber que as pessoas sofrem deste tipo de patologia, porque elas escondem aqueles comportamentos, não é? Têm vergonha dos comportamentos e acabam por esconder. E, muito importante aqui, que eu até pus numa letra um bocadinho maior, existe evidência recente que com o ácido fólico, existe uma diminuição das taxas de tentativas de suicídio. Portanto, é utilizado para estabilizar a própria saúde mental, evitando aquelas ideias de autoagressão e de autolesão. Eu deixo-vos aqui só como eu acho sempre que estas formações também, além de falarmos de produtos, também é para vos instruir e melhorar enquanto pessoas e para saberem um bocadinho mais da parte da saúde e de medicina propriamente dita, que eu trago aqui muitas coisas de medicina também.
e deixo-vos aqui uma curiosidade, que é o número do SOS Voz Amiga, que é para, se vocês souberem de alguém que esteja a passar por algumas dificuldades e que, por acaso, já tenha pensado assim em fazer uma asneira, aponta este número, que eles têm um atendimento incrível e muito rápido, está bem? Depois podem tirar fotos, eu dou-vos a apresentação se quiser. Relativamente ao ferro, sabemos que nas crianças com uma alimentação deficitária, a suplementação com este ferro na infância foi associada a um comportamento mais adequado e enquadrado na sociedade, porque permite melhorar aqui dois pontos essenciais. O relacionamento pessoal saudável entre as próprias crianças e o ambiente escolar e o próprio desempenho escolar. As notas também sobem. Depois aqui um bocadinho do que já vos falei, este sim já vos falei na totalidade. O selênio associado ao probiótico, e aqui aconselho-vos a fazer uma venda cruzada, por exemplo, com o Pro12, parece melhorar tanto os níveis hormonais em mulheres com uma doença chamada síndrome do ovário poliquístico. Sabemos também que influenciam o próprio funcionamento da tiroide, porque aumentam a atividade antioxidante que existe nas tiroidites autoimunes, melhoram a saúde mental, promovem a própria rapidez do pensamento e do raciocínio e parecem melhorar também a própria destreza mental nas atividades do dia a dia e diminuir as falhas cognitivas. Mais uma vez, verdade que este efeito é principalmente observado em pessoas com doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, mais uma vez, a doença de Alzheimer. Eu falo aqui muito da doença de Alzheimer porque é muito, muito comum. Ora, temos aqui agora, vamos falar um bocadinho sobre o Mind Master Extreme. Eu escolhi alguns ingredientes que o diferem pela sua capacidade de atuação no nosso corpo. Iniciando aqui pela cafeína, sabemos que, face ao nosso stress diário, de todas as coisas que queremos fazer e atingir, não só no trabalho, mas na família, andamos sempre a correr de um lado para o outro. A cafeína vai-nos ajudando um bocadinho, não é, nas nossas atividades diárias. Eu falo um bocadinho para mim, que às vezes exagera-se um bocadinho nos cafés, mas realmente permite que demos respostas mais rápidas, mais precisas, mais eloquentes, face às exigências brutais das nossas atividades diárias, sejam elas quais forem. Eu na medicina, vocês, quando vão falar com algum cliente, vocês têm que estar no máximo, porque senão não conseguem perceber as necessidades dele, o que é que faz sentido, a não ser para correr de um lado para o outro, faz todo sentido nesse caso, e contraria a própria fadiga mental, principalmente em fases, digamos que intelectualmente mais exigentes. Eu pus aqui a época de estudo no pessoal mais novo, mas também quando temos algum volume de trabalho acrescido. Sabemos que a cafeína ainda consegue potenciar o nosso desempenho funcional, a nossa destreza manual e rapidez manual e a própria prontidão que temos para o esforço. E isto é visível em todas as pessoas, principalmente em idosos, o que é ótimo porque os idosos têm um bocadinho menos de desempenho e destreza no dia a dia do que as pessoas jovens adultos e na sua fase adulta matura, certo? Apontar aqui também que existem estudos médicos muito recentes com imagens de, quando eu escrevo aqui RMN, é uma ressonância magnética, vocês de certeza que já ouviram este termo. Tem exames de imagem que, teoricamente, que normalmente se fazem até muitas vezes à cabeça, ou algumas articulações para ser melhor, e mostram sim que a suplementação com cafeína se associa a padrões elevados de ativação cerebral, melhorando principalmente uma das nossas funções diárias, que é a memória, a curto e a longo prazo. Falamos agora um bocadinho da taurina e conclui-se que realmente a prática do exercício físico que ajuda em todas as questões do nosso corpo, digamos assim, só quando há uma lesão musculoesquelética muito grave, que pode estar um bocadinho contraindicado, mas de resto aplica-se a todas as condições do nosso corpo, associada aqui, neste caso, à suplementação de taurina, permite conservar a integridade da barreira hematoencefálica. Dizer hematoencefálica ou a barreira que protege o nosso cérebro e medula é exatamente a mesma coisa. É um palavrão, mas não é para vos assustar, é só para conseguirem saber mais e saberem os termos técnicos, está bem? Mas realmente a taurina, a suplementação com taurina associada ao exercício físico permite conservar a integridade a longo prazo da barreira que protege o nosso cérebro e a nossa medula espinal nas costas. Aqui uma indicação do que é que se pode fazer vir a fazer no futuro. Investiga-se aqui que a taurina pode ter um papel protetor de episódios psicóticos,
aquelas coisas de pessoas com doença mental grave que começam a ver coisas, a ouvir coisas. Pode ser que haja aqui um papel, mas que, pronto, carece de estudos, mas cá estarei também para ver esses estudos e para vos trazer mais novidades no futuro. Relativamente à vitamina C, todos vocês já sabem os benefícios da vitamina C. Sabemos que uma coisa que nos surpreendeu é que o déficit de vitamina C no corpo está associado ao baixo nível de vitalidade mental e rapidez de raciocínio, pelo que a suplementação com vitamina C faz todo sentido e aumenta significativamente a motivação para o trabalho, a atenção e a própria funcionalidade, não é? Contribuindo assim também para o próprio aumento do desempenho em tarefas cognitivas complexas. Eu quero dizer, com tarefas cognitivas complexas, o cálculo, a memória, fazer raciocínios, essas coisas. E, além de melhorar o desempenho, também melhora a rapidez do próprio pensamento. Relativamente à coenzima Q10, sabemos que pode complementar o tratamento com os fármacos instituídos pelos médicos na perturbação déficit de atenção e hiperatividade. Esta perturbação é quando vocês ouvem aquele miúdo é hiperativo. É a mesma coisa, está bem? Dizer hiperatividade ou perturbação e déficit de atenção é a mesma coisa. Sabemos que melhora esta hiperatividade e os impulsos que eles têm e também minimiza os efeitos secundários, os efeitos adversos dos próprios fármacos que muitas vezes este tipo de doentes faz. E também, além disto, tem um efeito também na redução da gravidade dos próprios sintomas depressivos quando presentes. Este efeito principalmente notado em pessoas com doença bipolar, mais uma doença do foro da psicologia e psiquiatria. Falando um bocadinho aqui da vitamina D, a vitamina D associada a magnésio permite também ter uma melhoria aqui do comportamento e da própria saúde mental de forma global em pessoas com essa hiperatividade, mais comum até nos mais novitos, e também permite melhorar os sintomas típicos de ansiedade, mas quando suplementada por 6 ou mais meses. Ou seja, estes suplementos são para fazer a longo prazo. Não podemos esperar mudanças de uma semana para a outra, mas ir vendo como é que as pessoas reagem e se faz sentido ou não em cada caso em particular. As pessoas deprimidas com deficiência de vitamina D necessitam de doses mais altas de antidepressivos. Isto descobriu-se há pouco tempo que uma pessoa que está deprimida e faz um antidepressivo tem que o fazer, sem dúvida. Mas quando tem déficit de vitamina D, por vezes, para estar estabilizada da sua depressão, precisa de doses muito mais altas. Qual é o raciocínio aqui? Mesmo que a pessoa esteja deprimida a fazer um antidepressivo, muito bem, se repuser o déficit de vitamina D, vai precisar de um antidepressivo, digamos, mais levezinho ou em menor dose. Portanto, faz todo sentido aqui associar, não substituir, mas associar as duas coisas para andarem tudo equilibradinho e para garantirmos a maior potencialidade do nosso corpo. Relativamente ao zinco, também aqui uma ideia de futuro. Estuda-se um possível papel protetor do zinco em pessoas com dependências, daquelas que eu vos falei há bocado, severas, principalmente de fármacos, de medicamentos ou drogas, melhorando a sua própria sanidade mental e o seu perfil aditivo, o seu perfil de vício. Ora, deixem-me só aqui. Ok. Relativamente ao Nightmaster, trouxe-vos aqui 4 principais substâncias que, falando um bocadinho do triptofano, sabemos que permite reduzir significativamente os sintomas típicos de ansiedade, daquela hiperativação. Promove também a estabilização e a estabilização da variação dos distúrbios do humor, aquelas alterações flutuantes que muitas vezes são vistas neste tipo de pessoas. Controla também os distúrbios alimentares mais graves e a própria insatisfação da imagem corporal. Repito-vos que ver estes distúrbios alimentares, a anorexia, a bulimia, muitas vezes a insatisfação com o corpo, essas coisas que são muito difíceis de identificar, ou seja, vai fazer sentido esta parte, este efeito de triptofano do Nightmaster muito mais vezes do que achamos, porque são muito difíceis de identificar, e também existe uma possível redução da frequência dos episódios da dor de cabeça e da própria insónia e das alterações do sono. Isto é principalmente verdade se o triptofano for associado a vitaminas de complexo B, que eu vos falei há bocado, por exemplo, presente no Mindmaster, está bem? Daí fazer sentido a associação das duas coisitas.
Falando aqui da nicotinamida, sabemos que pode reduzir a sonolência diurna e o cansaço típico de pessoas com insónia crónica. Existem vários tipos de insónia, só para vocês terem uma noção. Há pessoas que têm dificuldade em adormecer, há pessoas que têm dificuldade em manter o sono, parece que estão sempre a acordar, e depois há pessoas que adormecem bem, até mantêm o sono, mas levantam-se muito cedo. Isto, tendo em conta o tipo de insónia, pode estar associado mais a depressão ou ansiedade. Também ficaríamos aqui muito tempo a falar sobre isso, mas pronto, ficam assim com uma ideia destes três tipos de insónia: dificuldade em adormecer, acordar muito cedo ou o sono todo partido, digamos assim. E claro que em qualquer um dos três, a sonolência diurna no dia a seguir vai ser muito elevada porque a pessoa não conseguiu descansar. Então, a nicotinamida atua então na prevenção desta perda de desempenho e da perda de funcionalidade física e na própria melhoria desta energia diária que nós precisamos. Daí estar aqui esta atleta aqui com a pilhazinha nas costas. Só uma mensagem geral aqui relativamente ao sono, porque o sono faz muita diferença na nossa saúde mental, mais do que se possa imaginar, sabendo que promover um sono adequado assume uma importância fulcral no funcionamento cognitivo que nós consideramos ideal, no fortalecimento da memória que todos os dias precisamos dela e na própria rapidez do nosso raciocínio, de modo a evitar esta sensação de fadiga que pode prejudicar a nossa produtividade diária. Ora, por exemplo, fazendo aqui, antes de irmos aqui ao quiz, fazendo aqui um ponto de situação. Quem é que, vamos fazer aqui uma pergunta assim, para vocês me irem explicando se veem relação ou não nas duas coisas. Quem é que, depois de uma noite mal dormida, assim, pode ser de forma constante ou não, no dia a seguir notou que fez alguma asneira, fez algum erro que noutros dias não faria, mas estava cansado ali, fez aquela asneira. Já aconteceu a alguém? Exatamente, é muito frequente isto. Pessoas com uma excelente cabeça, uma excelente capacidade de raciocínio, com noites mal dormidas de forma consecutiva, às vezes coisas que não podem evitar, não é? Ou tiveram um filho e dormem pior, mas às vezes a própria ansiedade do dia a dia não permite um sono descansado e isso vai se refletir depois também no motivo da ansiedade, digamos assim. Vamos aqui agora aliviar um bocadinho, que o assunto é um bocadinho tenso, com umas perguntinhas. Ainda estão aí desse lado com energia? Aí já não me respondem. Então. Estou curioso para ver se vocês respondem bem, que eu tive que me esforçar. Vocês acertam sempre em tudo. Mas vá, vamos lá. Ora, relativamente à saúde mental. A saúde mental não pode ser influenciada por fatores genéticos, idade e sexo, em que afeta mais frequentemente mulheres, neste momento. Ahm, não pode ser influenciada por um evento traumático, e quando falo de evento traumático, refiro-me a divórcios, mortes, abandonos, guerras, Covid, essas coisitas todas. Não pode ser influenciada por atividade laboral exigente e desgastante ou nenhuma das anteriores. Ok, a maioria. Mas ainda há aqui pessoas a responder a B, C, mas realmente a maioria acertou. Realmente a maioria acertou. Só fazer aqui um parênteses que o utilizador aqui que diz Ricardo Oliveira é sempre dos primeiros a responder e bem, que eu tenho notado isso. Exatamente. Ora, a saúde mental pode ser influenciada por estes todos. Porque, claro, claro, isto é só para aprendermos, não tem a ver com estar certo ou estar errado. Isto é para aprendermos todos. Não há, eu apoio que não há perguntas mal feitas. Todas as perguntas são lícitas. Portanto, Oi, desculpem, já passei aqui para a segunda. Oi? Pá, já vos disse a resposta. Pronto, a saúde mental pode ser então influenciada por fatores genéticos. Temos sempre uma carga genética associada a estas alterações,
idade e sexo. Antes, um bocadinho mais prevalente nas mulheres, agora ainda continua a ser, mas está quase taco a taco. Evento traumático é óbvio porque é que pode ser influenciada a saúde mental por isto, não é? Não é fácil para ninguém. A atividade laboral, o trabalho exigente e desgastante também, no sentido em que, então, a resposta certa seria a D. Ora, relativamente à ansiedade. A ansiedade sabemos que é muito prevalente em Portugal e, relativamente então à ansiedade, é quase sempre patológica, sendo denominada ou chamada como crise de pânico. À segunda vez que detectamos um determinado perigo, respondemos com a mesma rapidez. A perturbação obsessiva-compulsiva é um tipo de ansiedade, ou quadros de ansiedade muito frequentes não são perturbações, desde que sejam pouco intensos. O que é que vocês acham? Ah, esta já vos divide. Assim está bem. Estas é que dá para aprender, estas perguntas. Ora, pronto. A maioria das pessoas respondeu aqui entre a A e a C. Vamos ver então qual é. É a C. Porquê? Então, voltando aqui um bocadinho atrás, tirando a B e a D, sabemos que a B de bola, não é porque eu disse-vos há bocado que quanto mais vezes nós reconhecermos um determinado perigo, dei-vos o exemplo da cobra, por exemplo, nós vamos responder cada vez mais rápido. Portanto, não é a mesma a rapidez, é mais rápido progressivamente. A D também não é, deixa-me só tirar aqui o chat da frente, porque quadros de ansiedade muito frequentes são só por si uma perturbação. Podem ser muito ou pouco intensos, mas imaginem, nós todos os dias temos ansiedade, ainda que seja leve, todos os dias por causa da mesma coisa, isto vai constituir um problema, está bem? Tem que ser resolvido. Daí também não está certa, mas nenhum de vocês escolheu. Estava só aqui a justificar. A, porque é que não é A? Porque a ansiedade pode não ser patológica. Nem toda a ansiedade é patológica. Há uma componente muito forte da ansiedade fisiológica que permite o nosso corpo responder a uma ameaça. Ou seja, ter ansiedade zero é mau, não é normal. Ter ansiedade controlada é normal. Só quando ela fica descontrolada em frequência, intensidade, é muito forte, acontece todos os dias, é que passa a ser um problema, está bem? Então a certa seria a C. Perturbação obsessiva-compulsiva é um tipo de ansiedade. Depois vamos falar um bocadinho melhor sobre o que é a perturbação obsessiva-compulsiva no workshop, que é um tipo de perturbação que mais gente tem do que... Ou seja, é mais comum do que o que as pessoas pensam. Nem sempre é uma perturbação, às vezes são só tracitos que nós vemos no dia-a-dia, mas, por exemplo, quem é que nunca fechou o carro 20 vezes e depois voltou atrás para ver se estava mesmo fechado? Quem é que não desligou o gás ou não desligou o ferro e volta 10 vezes, não digo, mas 3 ou 4 vezes atrás? Isto não é uma perturbação. Mas assim, os tracitos, pronto, depois vamos falar disso, está bem? Só para vos aguçar aí a curiosidade. Ora, relativamente aqui à depressão. A depressão sem intervenção, todos sabemos que é grave. Relativamente à depressão, afeta tanto homens como mulheres, mas pode não interferir na funcionalidade diária. Existe um sentimento de tristeza e vazio, mas mantém o prazer em atividades ditas de lazer. Leva sempre ao aumento do apetite e diminuição do sono, ou nenhuma das anteriores. O que é que vocês acham? Ah, pá, esta não foi boa. Esta não foi uma boa pergunta. Vocês estão todos a responder bem. Ora, exatamente. Muito bem, muito bem. Vocês já perceberam isto? Sim, senhor. Ora, é a D, exatamente. Porquê? Nós sabemos que afeta tanto homens como mulheres, evidentemente, mas interfere sempre na funcionalidade diária. Porque, então, Cláudia, aqui a A, porque é que não é certa? Interfere sempre na funcionalidade diária. Porquê? Porque se não interferir na funcionalidade diária, nós chamamos de tristeza. Exatamente. Eu sei que
Exatamente. Pois. A linha é muito ténue, está bem? A nossa avaliação diária também não é branco ou preto. Há ali muitos cinzentos que é preciso destrinçar. Mas a grande diferença é esta. Nós estamos tristes e conseguimos fazer as atividades do dia a dia? Se sim, pronto. É a mesma tristeza e pode ser que resolva. Hum, Na perturbação depressiva é mais grave, mais prolongado e afeta o rendimento do dia a dia, está bem? Tem esta noção, esta diferença é suficiente para conseguirem diferenciar assim, geralmente, uma da outra. Ora, em relação ao B, existe sim o sentimento de tristeza e vazio e não mantém o prazer em atividades que antigamente lhes davam prazer. Se antigamente me dava muito prazer ir à beira-mar, andar de bicicleta, agora já nem me apetece, já nem saio, fico em casa porque ir ou não ir é igual. Está bem? Eu ouço muitas vezes isto. Ir ou não ir é igual, portanto nem vou para não me dar ao trabalho. Está bem? Isto é um sinal de alarme. Depois, leva sempre ao aumento do apetite e diminuição do sono. Errado. Já sabem que depende sempre da pessoa. Pode levar ao aumento ou diminuição do apetite e pode levar à diminuição ou aumento do sono. Está bem? Exatamente, falta vitalidade, exatamente. Ora, quatro, são seis, está quase. Acho que são seis. O Mind Master é composto por vários componentes que parecem conseguir contrariar a evolução da doença de Alzheimer e doença de Parkinson, não melhoram a saúde mental e serenidade intelectual em mulheres grávidas, pela composição forte em ferro, prejudica o desempenho escolar ou piora a destreza mental e aumenta as falhas cognitivas. Ora, exatamente. 10h23, mas continuam fresquinhos aí a responder bem, exatamente. Ótimo. Portanto, parecem conseguir contrariar a evolução de duas doenças neurológicas crónicas, está bem? A doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. As outras estão mal porque melhoram a saúde mental e serenidade intelectual, principalmente em mulheres grávidas, já vimos anteriormente. O ferro ajuda e não prejudica o desempenho escolar. E aqui, desculpa, melhora a destreza mental e diminui as falhas da cognição e dos nossos raciocínios, está bem? Ora, 5. O Mind Master Extreme contraria a fadiga e não é, com a cafeína melhora a destreza manual, mas não o desempenho geral funcional. Quando associada a exercício físico, a taurina conserva a barreira do cérebro. O nível de vitamina C não tem relação estabelecida com a vitalidade mental ou não evita a utilização de doses mais altas de fármacos antidepressivos. O que é que vocês acham? Ora, exatamente. Mais uma vez, todos de parabéns. Sabemos que a cafeína melhora a destreza manual e o desempenho geral funcional. A B, portanto, estava certa. Relativamente à opção C, sabemos que tem relação estabelecida com a vitalidade mental, porque o déficit de vitamina C diminui a vitalidade mental. E, como eu referi há pouco, a sua utilização e a sua normalização através do nível de vitamina D previne a utilização de fármacos antidepressivos em doses muito, muito altas. Não quero com isto dizer que não são utilizados. Têm que ser utilizados. O que são utilizados é os dois em conjunto, está bem? Ora, muito bem. Última pergunta. Nightmaster promove um sono adequado, como todos percebemos, e potencia a rapidez de raciocínio e fortalece a memória e cognição. Previne a perda de funcionalidade e melhora a energia. Reduz a frequência dos episódios de dor de cabeça e insónia. Ou todas fazem sentido. Ok. Sim, senhor, é isso mesmo. Houve aí dois ou três Cs, mas realmente a C é verdade, mas as outras também são. Exatamente. Vai potenciar a rapidez de raciocínio e fortalecer a memória e a própria cognição.
previne a perda de funcionalidade e melhora a energia diária, e fazem sentido e fazem mesmo. E reduz a frequência então dos episódios da própria dor de cabeça e da insónia. Então, parabéns.